Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes e hoje num vídeo muito especial, porque hoje começa, vamos dizer assim, a segunda temporada da série Fotógrafos da Montanha. Se você não assistiu ainda os primeiros vídeos sobre os fotógrafos da montanha, tá aqui no card para você. Mas nessa primeira temporada eu havia mencionado para vocês os meus fotógrafos da montanha, aquelas pessoas que eu considerei importantíssimas na minha trilha inicial para a jornada infinita da fotografia. Só que naturalmente existem muito mais fotógrafos da montanha do que aqueles que eu mencionei. Então nessa segunda temporada vamos expandir nossos horizontes. E para começar bem, vamos falar daquele que talvez seja um dos mais importantes fotógrafos da montanha do mundo e também do Brasil. Estou falando dele, Sebastião Salgado. Mas antes, roda a vinheta aí. Sebastião Salgado nasceu em 1944, precisamente no dia 8 de um mês de fevereiro, lá em Conceição do Capim Aimorés, em Minas Gerais. Ele teve um total de 9 irmãs. Em 1967, ele se formou numa faculdade. Adivinha que faculdade foi essa? Foi fotografia? Errou! Ele se formou em economia. Meu amigo, para você que fica pensando aí, eu quero ser fotógrafo, eu vou fazer faculdade de fotografia. Eu já até fiz um videozinho aqui no canal, mas fique sabendo que grande parte dos fotógrafos da montanha, posso afirmar que quase que nenhum deles fez a faculdade de fotografia. Aí você pensa, poxa, então para que eu vou fazer faculdade de fotografia? Talvez ela tenha lá suas vantagens, mas para isso, convido você a assistir aquele vídeo que eu tinha mostrado aí no card. Vamos continuar falando de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado se casou com Lélia de Luiz, que é uma pianista. E Sebastião Salgado, ele era muito engajado na época da ditadura, justamente contra esse regime muito tosco, por sinal. E o que aconteceu com ele? Ele teve que sair do país. É aquela frase que até uma certa emissora de televisão aí fez recentemente: Brasil, ame-o ou deixe-o. Porque ela não criou isso, tá? Isso aí já existe muito tempo antes. Mas o Sebastião Salgado, mesmo amando o Brasil, ele teve que fazer o quê? Deixá-lo. Então ele se mudou para a França em 1969 e lá trabalhou como secretário para a Organização Internacional do Café! E graças a esse trabalho, Sebastião Salgado fazia muitas viagens internacionais. E numa dessas viagens internacionais, ele levou consigo a câmera de sua esposa. Então ele fez a sua primeira sessão de fotos na África usando uma câmera Leica. Então já em 1973, nosso fotógrafo da montanha já era fotojornalista. Percebe como em menos de 10 anos a vida de Sebastião Salgado mudou. Ele terminando uma faculdade de economia, tendo que ser exilado do país, ou seja, tendo que ir para outro país, ele, como secretário, pegou a câmera de sua esposa sem muito pretensionismo e do nada, pum, quando viu, já era fotojornalista. Isso pode acontecer com você, meu amigo, isso pode acontecer com você, minha amiga. Que eu acho que acontece com todos nós. Porque se eu fosse seguir a sequência das coisas, hoje era para eu ser um eletromecânico automotivo. Sendo que quando eu era criança eu queria ser quadrinista. A vida dá voltas. Em 1979, Sebastião Salgado já fazia parte da agência Magnum. Essa agência, um dia eu vou reservar um vídeo muito especial para falar a importância dessa agência para o mundo inteiro. Porque tem muito fotógrafo da montanha nessa agência aí. Um dos primeiros trabalhos de Sebastião Salgado para a agência Magnum foi cobrir os primeiros dias de presidência de Ronald Reagan. Para fazer um resumo bem resumido, foi justamente enquanto Sebastião Salgado cobria os primeiros dias desse presidente que esse presidente sofreu um atentado. E quem estava lá para poder fotografar o momento poucos minutos assim após o atentado foi Sebastião Salgado. A partir daí, com o dinheiro que ele conseguiu vendendo essas fotos, ele pôde fazer os seus primeiros projetos autorais. Aqui não é programa de fofoca, mas dizem por aí que Sebastião Salgado conseguiu quase $200 mil com as vendas dessas fotos. Veja! Mas, peraí, $200 mil nessa época, vendendo as fotos? Pergunto pra você aí do outro lado.
Se esse acontecimento fosse hoje, será que Sebastião Salgado conseguiria vender essas fotos e acumulasse o valor de 200 mil dólares com essas vendas? Será que hoje as fotos são tão valorizadas assim? Eu suspeito que não, porque se acontece algo desse tipo hoje, não iria ser apenas ele que ia conseguir o registro do momento, mas sim muitas outras pessoas, e grande parte delas nem fotógrafo seria. Seriam pessoas que estariam com seus iPhones e Samsungs e Asus da vida, registrariam o momento, colocariam em redes sociais e ninguém ia querer comprar. Por quê? Tem tantos outros registros. Complicado hoje ser fotógrafo, né? Mas Sebastião Salgado soube investir bem esse dinheiro, seja lá qual foi a quantia, e um dos projetos que ele conseguiu fazer foi o livro Outras Américas, que ele lançou em 1986, onde falava sobre a pobreza da América Latina. E um trabalho muito importante que Sebastião Salgado fez junto aos Médicos Sem Fronteira foi o livro Sahel, The End of the Route. E entre os trabalhos de Sebastião Salgado podemos também falar do documentário Sal da Terra, que é considerado um dos melhores documentários sobre fotografia. E em 2017 aconteceu um evento muito importante na vida de Sebastião Salgado, pois em 2017 ele ocupou uma das 4 cadeiras fotográficas da Academia de Belas Artes da França. Olha, quando eu estava fazendo o estudo aqui para poder falar sobre Sebastião Salgado para vocês, tem muitas matérias que naturalmente tem a seção de comentários, tem muitos artigos que tem seção de comentários. Como tem gente que malha o pobre Sebastião Salgado por ele ter aceitado isso. Como tem gente que malha o fato dele viver entre França e Brasil. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, tem gente que critica Neymar por ter ido jogar lá fora. Tem gente que critica Rodrigo Santoro por ter ido atuar lá fora. Tem gente que critica Gisele Bündchen por modelar lá fora. Eu fico pensando, e se fosse com essa pessoa que está criticando? Será que ela iria criticar receber um convite para fazer algum tipo de trabalho internacional, para fazer com que a sua arte, com que a sua profissão se torne conhecida internacionalmente? Você aí do outro lado, acha certo um grande artista nacional se tornar um grande artista internacional? Eu não estou sendo tendencioso na pergunta não, eu gostaria da sua opinião sincera, porque eu sem sombra de dúvidas aceitaria numa boa qualquer tipo de trabalho internacional, porque assim eu conseguiria levar minha arte para outros lugares do mundo. Eu não esqueceria naturalmente as minhas raízes, mas eu não sou propriedade do Brasil, eu quero ser do mundo. Mas algo muito interessante que eu acho bacana assim sobre Sebastião Salgado é o tempo que ele leva para poder executar seus trabalhos. Não são projetos rápidos, não são projetos assim que vão levar 3, 4 meses. Podem levar uma década inteira. Tanto que se você analisar a bibliografia, ou seja, todos os livros que ele lançou, todos os projetos que ele tem, não são tantos projetos se compararmos com outros fotógrafos que, sei lá, por ano lançam 20, 40 tipos de projetos aí. E ainda assim, Sebastião Salgado é conhecido internacionalmente. O que eu gosto muito e aprendo muito com ele é justamente isso. Você não pode ter pressa para o seu trabalho. Porque se é um trabalho para fazer valor, agregar conhecimento, agregar cultura para você e para quem vê o seu trabalho, vale a pena que você leve uma vida inteira para fazer, sei lá, 2 ou 3 projetos. Não importa. O importante é a qualidade, não a quantidade. Então, com isso, meus amigos, eu fiz um aparado bem assim resumido sobre a vida de Sebastião Salgado, mas eu queria deixar um presente muito bacana para vocês que está aí na descrição. É o máximo de conteúdo que eu consegui achar dele, entrevistas, link para os seus livros, link para mais entrevistas, artigos e mais artigos, porque tem muito conteúdo na internet sobre esse fotógrafo tão importante não só para o Brasil, mas também para o mundo. Nós temos que ter muito orgulho dele, porque é importante demais Sebastião Salgado no mundo da fotografia. Por isso que ele é o nosso fotógrafo da montanha. Mas com certeza você aí do outro lado conhece outros fotógrafos da montanha. Bota aí nos comentários quem você considera importante para a história fotográfica. Quem sabe, futuramente, tá ele sendo mencionado aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Então, meus amigos e minhas amigas, com isso eu vou ficando por aqui. Vão na sombra que eu estou com muita paz, que no próximo vídeo tem mais. Tchau!